Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 6 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 36 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medires os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, desejo para cada um de vocês uma semana abençoada, de muitas experiências com Deus, da renovação da fé, e que esse tempo de Quaresma possa estar realmente sendo um tempo de oportunidade para nós renovarmos a nossa vida, a nossa fé na presença do Senhor. Esses 3 versículos do Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta uma riqueza muito grande, porque Jesus vai falar sobre a misericórdia. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Uma parábola muito bonita que nós conhecemos é a parábola do filho pródigo. E algumas pessoas dizem que essa parábola deveria se chamar a parábola do Pai misericordioso. Por quê? Porque o Pai, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele usa de misericórdia para com cada um de nós todos os dias, a cada instante. No dicionário tem uma definição muito bonita de misericórdia que fala assim: misericórdia é um sentimento de compaixão. E a palavra misericórdia, ela tem origem latina e ela é formada pela junção de 2 palavras: miserere, que é ter compaixão, e cordis, que é coração. Então, ter misericórdia é ter compaixão do coração, e significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar os seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Tem uma outra tradução também, um outro sentido que vai nos dizer assim: misericórdia é quando você se coloca no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo, para sentir a dor do outro. E esse se colocar no lugar do outro vai nos levar a agir para aliviar o sofrimento do outro. Então é para isso que o Senhor nos chama, para nós sermos misericordiosos como Deus é misericordioso. Como Deus usa de misericórdia para comigo e para com você todos os dias. Porque foi isso, exatamente isso que Jesus fez. Jesus veio, se colocou no nosso lugar, se fez homem como nós, sentiu as nossas dores, sentiu os nossos sofrimentos, carregou a nossa cruz, pagou os nossos pecados e assumiu a nossa dor, o nosso sofrimento, para que
através do seu sofrimento por nós, nós pudéssemos ser livres. E nesse tempo de quaresma, essa palavra misericórdia, ela precisa ser atualizada na nossa vida. Porque nós cristãos somos chamados para usar de misericórdia, para se colocar no lugar do outro, para se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo. Viver literalmente a compaixão do coração, nos aproximar dos sentimentos do outro, porque quando nós agimos assim, nós estamos agindo como Deus age conosco todos os dias. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Deus por nós, onde nós estaríamos? Você já pensou sobre isso? Se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida, onde você estaria? Quem você seria? Se não fosse a misericórdia de Deus de ter preservado a minha família, eu poderia nem estar vivo. Se não fosse a misericórdia do Senhor de ter me salvo da morte, eu não estaria aqui hoje pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus para a sua vida. Então nós somos chamados a ser misericordiosos. Nós somos chamados a deixar o Senhor quebrar o nosso coração de pedra e nos dar nesse tempo de quaresma um novo coração, para olharmos com os olhos de Jesus, para sentir com o coração de Jesus e para vivermos não para sermos juízes, mas para ser pessoas que amam. Não julgueis, diz o Senhor, e vocês não vão ser julgados. Não condenem os outros e vocês não vão ser condenados. Perdoa, e assim você vai ser perdoado. Esse é o ensinamento do Senhor para nós. E nós só vamos conseguir não julgar, não condenar e perdoar se nós tivermos um coração misericordioso, como é o coração de Jesus. A nossa tendência humana é julgar as pessoas. Nós julgamos as pessoas pela aparência. Nós julgamos e muitas vezes julgamos e condenamos. Quantas e quantas vezes entra nas nossas igrejas uma pessoa mal vestida, às vezes até um irmão que mora na rua, uma pessoa diferente daquele modelo que nós estamos acostumados, e os nossos olhares julgam. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós olhamos para uma pessoa que nós conhecemos e aquela pessoa pode estar passando um momento difícil na vida e nós julgamos e condenamos, dizendo que aquela pessoa não era digna de estar ali na igreja. Quantas vezes nós somos julgados, nós somos condenados, mas o Senhor chama os discípulos para entender essa palavra. Não julgue, reze pela pessoa, porque o Senhor não nos julgou. Quando nós, pela primeira vez, conscientes, entramos na presença de Deus e dobramos o nosso joelho, Jesus não condenou, não julgou. Jesus, ele não ficou perguntando o nosso passado, e ele conhece, mas ele não ficou preocupado com o nosso passado, com aquilo que nós éramos. Jesus não nos condenou, assim como ele não condenou aquela mulher que foi pega em adultério. E Jesus não julgou os motivos que levavam aquela mulher a adulterar. Aqueles homens queriam condená-la.
O julgamento já estava pronto. Ela é adúltera, ela merece a morte. Mas Jesus, ele não julga aquela mulher. Ele não condena aquela mulher. Mas Jesus perdoa. Porque se nós perdoarmos, nós vamos ser perdoados. Jesus, quando ele olha para o pecador, assim como ele olhou para mim, assim como ele olha para você, Jesus, ele vê o nosso amanhã. E Jesus sabe que nas suas mãos nós podemos nos tornar vasos de bênçãos. Então, meu irmão, minha irmã, não julgue, não condene. Nós precisamos pedir ao Senhor essa graça de perdoar. E assim nós vamos ser perdoados. Às vezes, na mídia, como já aconteceu muitas vezes com sacerdotes, quando acontece alguma coisa errada, a mídia dá aquele grande destaque e não espera nem o julgamento, não espera nem a apuração dos fatos, e já vai dando um grande destaque para aquilo que aconteceu. E muitas vezes, quando o sacerdote é inocentado, quando a pessoa é inocentada, ela não tem o mesmo espaço para que aqueles que julgaram e condenaram antes de haver uma condenação pudessem pedir perdão. Mas nós somos chamados para isso. Não julgue. Não julgue, não condene. Porque nós não somos juízes. Nós somos chamados para perdoar e para rezar uns pelos outros. Dai e vos será dado. Eu gosto muito de lembrar, lá na vila, onde que eu e minha família fomos criados, mamãe mora lá ainda, famílias grandes como a nossa, de 15 irmãos, família pobre, mas todas as vezes que a gente precisava, a gente ia na casa de alguém pedir alguma coisa, e todas as vezes que o vizinho ia lá pedir um pó de café, um açúcar, um leite, o coração sempre estava aberto para doar. E à medida que nós damos, que nós estendemos as mãos, é que nós recebemos a graça de Deus. Enquanto mais nós doarmos, nós nos entregarmos, quanto mais nós abençoarmos a vida do outro, mais nós seremos abençoados. E receberemos uma boa medida. Olha a promessa do Senhor. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Jesus está dizendo aqui que quando nós ajudamos os outros, nós somos abençoados com uma boa medida recheada, transbordante, abundante de bênçãos será colocada sobre a nossa vida. Porque com a mesma medida que nós medirmos os outros, nós também vamos ser medidos. Sabe, irmãos e irmãs, eu creio que nós precisamos aprender a olhar as pessoas com olhar de misericórdia. Muitas vezes nós cristãos não estamos preparados e não estamos agindo assim com misericórdia. Muitas vezes nós somos os primeiros a julgar, somos os primeiros a condenar. Mas Jesus nos ensina que com a mesma medida que nós medirmos os outros, nós seremos medidos. A nossa missão é ser esses instrumentos de Deus na vida das pessoas, para dizer, como Jesus disse: o Senhor não te condena. Vai
Não voltes a pecar. Recomeça a sua vida. Quantas pessoas precisam ouvir isso? Quantas pessoas próximas de nós que são condenadas, que são julgadas e que não recebem uma chance, um perdão para recomeçar. E esse perdão, ele tem que acontecer através de mim, através de você, através de nós. E eu queria te dizer hoje, em nome de Jesus, perdoa. Dá uma nova chance para essa pessoa da sua família que te prejudicou, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o padre aí da sua paróquia, para aquela pessoa de caminhada na igreja. Perdoa, dá uma nova oportunidade, estende a mão e deixa o amor de Deus agir. É tempo de nós sermos misericordiosos. É tempo de nós termos a compaixão do coração. É tempo de sentir aquilo que o outro sente. É tempo de abraçar e de dizer que em Cristo tudo se faz novo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje eu quero te pedir para mim, para cada irmão, para cada irmã, dai-nos essa graça, Senhor. Dai-nos essa virtude, esse dom da misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos como o Senhor é misericordioso. O Senhor que não nos trata de acordo com as nossas faltas, mas que nos trata de acordo com o seu amor. Nos ajuda a agir assim, Senhor. Quantas vezes nós cristãos somos os primeiros a julgar e condenar? Nos perdoa, porque não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos luz nesse mundo e para mostrarmos para o nosso próximo que em Cristo, no Senhor, nós podemos recomeçar sempre. Que o Senhor está de braços abertos para nos acolher, para nos perdoar. O Senhor que apaga as nossas faltas. O Senhor que nos lava com o seu sangue e que nos chama todos os dias para viver essa vida nova que o Senhor tem para nos oferecer. Dai-nos essa graça, Senhor, de ao invés de julgar e condenar, nós nos colocarmos no lugar da pessoa para sentir e entender o porquê aquela pessoa está vivendo nessa situação e ter a certeza que ao invés de julgar e condenar, nós somos chamados a ser instrumento de cura, de libertação e de salvação para essas pessoas. A começar de nós, Senhor, tende misericórdia e que nós possamos usar de misericórdia sempre para com o nosso próximo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.